Então a segunda parte da aula de hoje, eu ainda vou corrigir um erro aqui, grotesco meu aqui, que parece que eu não aprendo, que essas últimas coisinhas que eu falei aqui, eu só falei, vocês viram, mas eu não consegui gravar, beleza? Então, o que que acontece? Eu a vida toda eu fiz essas analogias e fiquei tão feliz quando saiu esse simulador, porque ele fez uma bem semelhante, então didaticamente não estava tão incorreto assim. O que que acontece? É mais fácil eu entender o que que acontece dentro da bateria e depois eu entendo o que que acontece lá com a minha CEMIG. A CEMIG, grosseiramente, ela vai fazer isso aqui, né? Aqui é o seguinte, eu não tenho, a minha bateria tem a mesma quantidade, tá? Porque lá eu falei que um ponto era 100 volts na aula passada, o outro ponto era zero. Então, que eu falei em termos de energia, mas aquele 100 é como se ali, aquele 100 volts é como se ali eu tivesse muito elétron acumulado ali, cheio de energia, querendo andar, ok? E do outro lado que é zero, eu estou elétron sem energia nenhuma. Então a minha bateria ela faz isso. Quando eu crio uma bateria, aqui tem uma bateria que ela não tem voltagem nenhuma. A mesma quantidade de energia que eu tenho aqui no polo negativo, eu tenho aqui no polo positivo. Tá vendo que tem um pininho aqui mostrando a bateria? Que aqui é o polo positivo e aqui é o negativo. Se eu colocar uma voltagem na minha bateria, uma voltagem, o que significaria isso? É como se na bateria tivesse uns bonequinhos lá que fica transportando energia, né, transportando os elétrons de um lugar para Ô, o outro. Conrado, Oi. tinha travado aí um pouco, viu? Ô, Não sei se moço, foi pra perdão. todo mundo não, mas aqui sua imagem ficou congelada e não Ah, tava saindo áudio. perdão, eu volto aqui um pouquinho. Então, a única coisa que eu fiz depois que eu mostrei essa bateria foi o quê? Estabelecer uma diferença de potencial, uma diferença de energia. Olha só, o último já está com uma dificuldade, porque já tem elétrons demais aqui, ó. Ele tem uma dificuldade maior para levar esses elétrons lá. Então aqui eu criei uma situação como se fosse o quê? No polo negativo da minha bateria, tá? Ela tá lotada de elétrons, cheio de energia. Se eu ligar essa bateria em um circuito, tá? Se travar, vocês me falam. Em um circuito elétrico, é pegar aquela mesma bateria lá, aqui ela tem 2,88 joules, e ligar ela em algum lugar, os elétrons vão sair igual doido, e movimentar lá e voltar para o polo positivo. Então eles vão sair daqui lotados de energia, vão passar aqui pelo circuito. Olha que eles batem no átomo, tá? Se tivesse uma lâmpada aqui, ele perdia energia acendendo a lâmpada. Então ele vai perdendo essa energia e volta para o polo negativo, positivo, tá? Então isso aqui está acontecendo por quê? Porque eu acumulei cargas aqui no negativo e liguei no circuito e os elétrons estão movimentando, ok? Eles estão movimentando e perdendo energia. Tá. Vou de novo. De novo, travou? Vocês querem que eu reinicie? A Não, gente é o entra dele. todo mundo. O seu tá normal. Ah, tá. Melhorou aí, Matheus? Agora voltou. Tá travando muito, né? Qualquer coisa, você entra de novo aí. O Guilherme falou que eu acho que é o seu que tá travando, então. Bem, então, aqui, ó, eu acumulei os elétrons aqui, eles estão prontos para sair, estão saindo, ó. E o que que acontece dentro da bateria? Dentro da bateria, tá? Ela vai lá, pega esses elétrons, tá, seu pá? Deixa eu, deixa eu melhorar aqui, colocar do jeito que estava antes. Aí é isso aqui que ela faz. Aqueles elétrons que chegam, tá? Esses elétrons que chegam aqui no polo positivo, tá? O que que acontece com eles? A bateria vai lá, pega todos eles, como está fazendo aqui, dá energia para ele e coloca aqui, tá? Se a gente fosse pensar na química, vocês estudaram isso lá na química em pilhas. São reações químicas que estão acontecendo aqui dentro para que eu tenha aqui uma quantidade de elétrons suficiente e cheio de energia para movimentar, tá? Então,
Quando chega cargas positivas aqui, ó, a bateria vai lá, carrega, põe ela de novo aqui no polo negativo, tá dando energia para ele. Aí depois que ela lota isso aqui de carga negativa, eu ligo ela no circuito e os elétrons saem. Grosseiramente acontece isso. Do lado de fora da bateria, os elétrons estão passando e perdendo energia. Ó. Esse aqui está até rodando um catavento aqui. Ó. Então eles estão perdendo energia quando eles estão do lado de fora da bateria. Tá? Aqui dentro da bateria eles estão ganhando energia. Você está transportando eles de um ponto positivo que eles chegaram sem energia e você está transportando ele para um ponto de maior energia. Tá certo? Então, dentro da bateria, o papel é diferente. Ela dá energia para os elétrons, para eles ficarem prontos para saírem aqui. Aí você liga ela no circuito, ela sai. Beleza? Tranquilo, né? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Tem alguns fatores, tá? Que podem melhorar ou não isso aqui. Eu posso aumentar a voltagem, ou seja, aumentar a quantidade de energia que eu dou para os meus elétrons. Olha que agora eles movimentam mais rápido. O catavento está movimentando mais, eu pulei para 11,28 volts. Meus átomos aqui estão vibrando demais, porque eles estão pegando muita energia dos elétrons passando aqui. A minha fitinha ficou até com maior temperatura, estava bem aqui no frio. Então, quando eu pego uma bateria, né, 11,28, eu peguei quase de um carro, né? Quando eu pego uma bateria, se fosse 6 era de uma moto, né? Só para ter uma noção. 1,5 é uma pilhazinha comum, tá certo? Porque aqui ele tem um zero aqui, ó. 1 ponto, quase 1,5 é uma bateria comum, uma pilhazinha que você compra no supermercado, beleza? Aproximadamente 6 é a bateria de uma moto e 12, que é o máximo aqui, é a bateria de um carro. Tá certo? Então o papel da bateria é esse aí. Em algumas situações eu vou ter que ligar a bateria no circuito. Certo? Então grosseiramente é isso, ó. Vai saindo elétrons aqui, esses elétrons vão passando aqui, vão deixando energia aqui, tá vendo que os átomos estão vibrando mais e vão embora. Quando chega dentro da bateria, quando ele sai, o elétron sai da bateria, tá? Ele sai com 12 volts de energia, perde esses 12 volts aqui, tá? E volta para a bateria zerada. Isso aqui é o movimento dos elétrons. Esse cara tá um trem meio estranho aí, tá? Por quê? Historicamente, galera, o que, que aconteceu? Ô, Matheus, foi mal aí. Historicamente, o que, que aconteceu? É, nós achávamos, né, nós, a ciência, que o que movimentava de um lugar para o outro, tá? Eram, era algum fluido positivo, alguma coisa positiva, tá? Bem, grosseiramente é como se, já que eu tenho que falar uma coisa positiva ou negativa, eu vou falar uma coisa positiva, tá certo? Matheus, foi mal, eu demorei de aceitar. Aí o que acontece? A gente achava que era uma coisa positiva que passava de um lugar para o outro. E aí, nós vimos com a evolução da química, em agradecimento à química, a evolução dos modelos atômicos, nós percebemos que o que movimentava de um lugar para o outro, que tinha liberdade de movimentar para um lugar do outro, eram os elétrons, né, que foi colocado como carga arbitrariamente, denominado como carga negativa. Assim, caramba, vai mudar alguma coisa? Quando eu vou ligar alguma coisa na tomada, se eu ligo numa posição, ou tiro e viro, inverto e coloco em outra posição, muda alguma coisa? Alguém algum dia botou uma tomada, né, ligou alguma coisa na tomada, não funcionou, tirou, inverteu o pino, ligou de novo e passou a funcionar? Se isso aconteceu, foi mau contato. Porque pra gente, o importante é a energia chegar lá, tá? A energia chegar lá que é importante. Agora, se ela vai chegar pela esquerda ou pela direita, eu não tô nem aí. O importante é que a energia chegue lá. Então, pra gente, a física pensou o seguinte, falávamos que o que movimentava de um lugar para o outro era coisa positiva. Agora que o pessoal está falando que não é, que é elétrons, ótimo, tá? Entendi. Só que eu vou criar um sentido de corrente elétrica diferente. Não vou mudar uma história de ciência por uma coisa que não faz, que pra gente não muda nada. Beleza. Então, quando perguntarem o sentido dos elétrons, ele sai do polo negativo
né? Lógico, né? Negativo que tem elétrons, passa pelo circuito. É exatamente isso que você está vendo aqui, ó, tá? Exatamente isso. E chega no polo positivo. Ótimo. Vamos pensar em elétrica? Elétrons ficam no polo negativo, saem, são atraídos pelo polo positivo, que é esse polo maior aqui, e ele chega aqui né, atraído pelo polo positivo, e ele chega aqui. Se eu mostrar dentro da bateria o que está acontecendo, a bateria está pegando esses elétrons no polo positivo, está dando energia para ele de novo, entregando ele aqui para ele voltar a perder energia aqui fora. Certo? Certo. Isso que vocês estão vendo aqui é o sentido real da corrente. Porque você sabe que são elétrons que movimentam, que levam energia para sua lâmpada, para sua casa, enfim. Tá? Se alguém perguntar, mas qual que é o sentido da corrente elétrica, cara? Corrente elétrica é o contrário. Mas, cara, corrente elétrica sai do polo positivo, então, sim. A corrente, ela continua com aquela mentalidade inicial lá, de que como se a corrente fosse, entre aspas, formada por cargas positivas. Nós sabemos que cargas positivas hoje, ela tá é impossível tirar ela, impossível, entre aspas, né? A gente não tira ela do núcleo. São prótons, prótons que são positivos, vão ficar grudados no núcleo. O que eu consigo tirar de um material são elétrons. Então são elétrons que movimentam, na verdade. Mas como não ia fazer diferença para a gente, o importante são os 12 volts, o importante são os 2 joules chegarem lá. Se vai chegar do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Então se perguntar elétron, está chegando aqui, ó, do lado direito aqui que está saindo elétron. Se perguntar qual que é o sentido da corrente, é do esquerdo. A corrente está saindo do sentido positivo. Eu vou explicar isso melhor em outros aplicativos aqui, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção nesse negocinho amarelo aqui, ó. O que, que eu posso fazer nesse negocinho amarelo aqui para facilitar a passagem da minha corrente elétrica, tá? A gente vai evitar alguns acidentes domésticos aí agora. O fio de cobre, gente, quando eu compro um fio de cobre mais fino, né? Cobre eu estou comprando no quilo. Praticamente é óbvio que é mais barato. O fio mais fininho é mais barato. Só que será que o fio mais fininho facilita a minha vida para passar elétrons aqui? Né? Porque o fio mais grosso, né, ele é mais caro. Mas e aí, faz diferença? Bem, o comprimento vai ter que ser o mesmo. Eu posso comprar um mais fino ou um mais espesso. Tá ok? Então vamos lá. Se eu comprar um mais. Não precisa dessa musiquinha, né? Não, não dá pra tirar não, galera. Se eu diminuir a resistência, tá? É um jeito de. Eu estou diminuindo os átomos aqui, ó. Se eu aumentar a resistência, eu estou aumentando a quantidade de átomos aqui. Se eu aumentar a quantidade de átomos aqui, volta na imagem, fica mais difícil de passar, tá? Eu estou passando aqui com a dificuldade que esses átomos estão batendo em mim. Estou apanhando ali. Então, se eu mexer na resistência, eu estou aumentando a quantidade de átomos aqui, ok? Se eu diminuir a resistência, eu estou diminuindo a quantidade de átomos e está facilitando a minha vida. Então, tem alguns materiais que, por natureza, já tem uma distribuição de átomos que favorece, né, a passagem de elétrons e outros não, certo? Então, tem um jeito de movimentar e mexer na resistência, na dificuldade de passar aqui. Tá difícil de passar? Tá. Beleza. O que está passando lá? Olha aqui, ó, corrente. Essa aqui é a nossa pilhazinha comum, tá? Polo positivo, negativo, positivo da outra do meio aqui, negativo, positivo da terceira aqui e assim por diante. Pilinhas comuns que você compra no supermercado de 1,5 volts. Está gerando uma corrente de 9 miliamperes, 10 a menos 3 amperes, tá? Como é que eu sei? Joga na fórmula V, RI. Quem que é o V? 4,5, põe 4,5 aqui para mim. Qual que é a resistência? 500, né? Faz de conta que é 500. E a resistência 500. Se você fizer essa continha, você acha o I, que é a corrente aqui, ó. Tá? Para mim que é 9 miliamperes, tá?
Tá passando uma certa quantidade de elétrons aqui que eu calculo através da corrente, que é 9 miliamperes. Beleza. Se está difícil passar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a energia e colocar mais baterias. Aumentei para mais 1,5 volts. Perdão. Posso aumentar mais 1,5 aqui. E assim por diante. Posso chegar em 6 pilhas de 1,5 volts. Chegar em 9 volts usando as baterias, todas uma ligada atrás da outra aqui. Aí eu somo a energia, eu tenho uma energia total agora de 9 volts. E a minha bateria aumentou, porque agora eu estou dando 9 volts para minha, perdão, galera. Então eu aumentei a energia para conseguir passar mais elétrons lá. Já que está difícil, eu dou mais energia, como se eu estivesse dando mais energia cinética para eles, eles passam aqui na porrada, né? Se eu diminuir a resistência, né, vai passar mais fácil, ok? Então eu tenho várias maneiras de fazer com que passe mais corrente no meu circuito, na minha casa, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, tá ok? Então se eu diminuir a minha quantidade de pilha aqui, obviamente só 3 volts, só duas pilhas, vai passar uma quantidade bem pequena de corrente. Então eu posso ficar brincando com essa fórmulazinha aqui, VRI. Posso deixar alguém constante e ficar mexendo só com a resistência, né, colocando a resistência máxima e meu I vai ser mínimo. Tá vendo que são inversamente proporcionais? Aí, ó. Vou nos extremos, são inversamente proporcionais. É a única grandeza aqui que é inversamente proporcional. Ok? Agora voltagem não. Deixa eu colocar um valor aqui fixo agora. Vou deixar a resistência fixa em 3, em 300. O símbolo é essa ferradurazinha que eu não falei dela ainda, né? Essa aqui é a resistência de. É a unidade, perdão, de resistência. Tá? Ela chama ohm. É OHM. Ohm. Tá? Então é a ferradurazinha aqui. Então se eu manter a resistência constante, 300, tá? E mexer só no resto, se eu mexer, tá vendo que é proporcional? Se eu mexer, aumentar a corrente, aumentar a voltagem, a energia, o número de bateria, eu aumento a corrente. Se eu diminuir a voltagem, eu diminuo a corrente. Então essas duas grandezas aqui, ó, corrente e voltagem, energia e elétron são proporcionais. Agora eu mantenho minha bateria constante, 4,5, e mexo as outras duas são inversamente proporcionais. Beleza? Então agora eu vou para o meu circuito elétrico. Beleza? Meu circuitozinho elétrico aqui. O que seria isso? Bem, uma forma de simplificar o máximo possível aí, tá? A minha vida, tá? Eu quero acender, eu quero ligar uma lâmpada, tá? Quero acender uma lâmpada. O que eu preciso? Acho que é o jeito mais didático que eles criaram. Tá vendo o tanto de recurso que tem para falar de elétrica? Por isso que eu preciso muito da atenção de vocês, porque não é um assunto fácil, tá? Não é simples, ok? E o material ele é muito matemático, tá? Representa a resistência, igual eu falei, com aquele, né, aquele símbolozinho. Então aqui não, aqui está mais didático. Então, grosseiramente, o que eu preciso para montar um circuito? E depois eu vou mostrar como é que seria esse circuito lá no livro de vocês, pra você ver a diferença. Como é bem mais fácil compreendê-lo aqui. Para acender uma lâmpada, eu preciso de bateria. Concorda? Preciso de bateria. E eu preciso de fios que liguem essa bateria a essa lâmpada, tá? E para o negócio ficar bonitinho, eu preciso de uma chave, porque senão minha lâmpada vai ficar o tempo todo ligada, né? Então eu preciso de uma chave, né? Aí eu ligo e desligo, né? Eu ligo aí, ó. Eu ligo e desligo a hora que eu quiser, tá? Preciso de uma bateria pelo menos e quero acender minha lâmpada. Então o que é um circuito simples? Vou usar fios à vontade. Então eu vou ligar
minha bateria. Esses símbolozinhos aqui, ó, são os elétrons. Tá vendo que eles estão parados? Obviamente que eles estão parados porque eu não dei condições para eles chegarem até a lâmpada, tá? Beleza. Aí eu vou ligar aqui a minha lâmpada. Opa, vou ligar só para o circuito ficar bonitinho. Eu posso ligar direto aqui, mas só para o circuito ficar bonitinho, como está no livro. Eu vou ligar isso aqui. Então eu vou ligar. Eu preciso que entre energia para mim na parte de baixo da lâmpada. Acenda a lâmpada. Aí eu tenho que dar condições para esses elétrons voltarem para a bateria. Porque eles são desaforados. Se você não der condição para eles voltarem, eles não saem da bateria, não. Tá? Então tá aí. Aí eu vou colocar a minha chavezinha, vou ligar ela direto aqui na bateria, não tem problema nenhum. E agora tá fácil. Assim que eu ligar esse fio aqui na minha chave, meu circuito está fechado. Então tá aí. Isso é um circuito simples. Ele tem fios de cobre, uma lâmpada, uma pilha e uma chave. Assim que eu ligar a chave, eu dou condições para os elétrons saírem da bateria, ligarem a lâmpada e voltarem para a bateria. Só ligar a chave aqui. Pronto. Acendeu minha lâmpada. Tá certo? Então acendeu minha lâmpada. Agora os elétrons estão movimentando. É uma pilhazinha comum de 1,5 volts. Existem equipamentos para poder medir qual que é a energia da minha lâmpada, tá? Esse medidor de tensão aqui, voltagem, é o que mais tem nome, é voltagem. A gente fala volts, que é a unidade. A gente fala voltagem. Tá tudo ok, tá todo mundo me ouvindo, né? Travou não, né? Fala voltagem, a gente fala tensão. Ah, fio de alta tensão. Quem nunca ouviu falar disso? Fio de alta tensão. Então, a gente fica. A gente tem uns, né, uns nominhos aí. Se eu for medir a energia da minha bateria, que é ligar ele na minha bateria aqui, ó. Não, minha bateria de 9 volts, perdão. Eu achei que ela 9 volts. Quanto que ela tá levando de energia para minha lâmpada? 9 volts. Não tem nada no meio do caminho, né? A energia que o elétron passa andando no fio aqui, eu desprezo, tá ok? Então, a energia que está chegando lá é essa daí, tá ok? Gente, como que eu representaria isso lá no livro de vocês? Só para vocês convencer vocês que eu estou optando por uma forma mais didática, tá? Se eu for lá no livro, tá? Alguém me dá um joia, tá tudo joia? Se eu for lá no livro de vocês, como que eu representaria aquele circuitozinho lá? Eu representaria ele da seguinte maneira, tá? Isso. Seria da seguinte maneira. Eu coloquei uma bateria lá, tá? Bateria, vou até colocar vermelho aqui. Bateria eu represento ela assim, ó. Um polo, vixe Maria, que letra. Um polo positivo, que é um polo maior, um risco maior, e um risco menor. Isso, você acredita que é uma bateria? Isso é uma bateria. E é assim que você vai ver lá no seu material, bateria. Isso é uma pilha, isso é uma bateria. Onde esse risco maior que eu fiz aqui mostra o polo positivo, que é o polo de maior energia. É assim que a gente representa. E esse aqui é o de menor energia. Ok? É assim que a gente representa uma bateria. Tá vendo que tá bem didático lá. Tá bem mais fácil para entender lá. Tudo bem? Gente, o que acontece então aqui? Isso aqui é uma bateria. Aí eu uso fios, né? Para ligar lá na minha lâmpada. Beleza? Puxa um fiozinho aqui e tal. Levo lá na minha lâmpada. Aí desenho minha lâmpada. Ah, só que eu não desenho a lâmpada assim. Eu vou até colocar ela de uma cor diferente pra você saber que ela é a lâmpada. Eu represento ela. Como eu vou ter que passar dentro da lâmpada e perder energia, eu represento ela assim. Ok? Como se fosse uma dificuldade, né? Pra passar. Beleza? Isso aí é minha lâmpada, hein? Isso na verdade eu chamo de resistência e pode ser qualquer coisa. Pode ser minha lâmpada, pode ser uma TV, pode ser um celular carregando, pode ser qualquer coisa que consuma energia. Tá? Beleza. Aí eu pego esse cara e levo ele lá na chave.
né? A chave, geralmente eu represento ela assim, ó, com uma coisinha que eu posso abaixar aqui e fechar. Então isso aqui é a chave, que a gente fala CH. Isso aqui, tá? É um circuito simples. E é assim que está na maioria do livro, lá no livro de vocês. Ok? O vestibular faz um trem mais bonitinho, igual eu fiz ali antes, às vezes, né? Mas a tradução é isso aqui. Você enxergar que isso aqui é uma TV, uma lâmpada acendendo, um celular carregando, é muita. Tem que ter muita fé, né? Que isso aqui é uma bateria, né? Tem que ter muita fé também. Ok? Então, que isso aqui é uma chave, né? Mais ou menos. Tem que ter uma fezinha também. Então, lá está bem mais didático. Isso aqui é um circuito simples. Você vai ver o material de vocês chamado de circuito simples. Tá? Simples porque tem poucos dispositivos. Tem só uma bateria, uma chave e uma resistência. Ok? Tranquilo? Se alguém perguntar qual é o sentido dos elétrons, você vai me responder que os elétrons são negativos, eles saem do polo negativo. Então os elétrons, quando eu ligar a chavinha aqui, ó, deixa eu ligar a chavinha aqui. Quando eu ligar a chavinha aqui, ó, tá? Os elétrons vão fazer isso aqui, ó. Vão movimentar, saindo do polo negativo, vão passar lá na resistência, vai acender minha lâmpada, vai carregar meu celular, enfim. E vai voltar aqui para a bateria. Isso aqui, ó, é o sentido real. Sentido real. Se alguém perguntar, mas e a corrente, Carlos? Qual é o sentido da corrente? Bem, a corrente, ela sai do polo positivo. Então a corrente elétrica, que eu chamo de I, então faz um I decente, né? Um I sai do polo positivo, passa na bateria, correntezinha I, deixa a energia lá e vem embora, sem energia, e vem para cá, passa na chave e entra na bateria de novo. Esse I aqui, esse outro sentido que eu mostrei saindo do polo positivo, é o que a gente chama de sentido, e eu vou mostrar lá de novo, convencional. Convencional. Opa. Convencional. Ou seja, arbitrário. Foi adotado que como se o I, né? Como se o I, a corrente, fosse formada, entre aspas, por cargas positivas. Ok? Positivas. Vamos voltar para um ambiente mais agradável, então, que é lá o meu aplicativozinho. Esse sentido que você está vendo aí é o sentido real, é o que de fato acontece, tá? Que são elétrons movimentando na casa da gente assim, beleza? Então tá aí. O sentido convencional, vou até selecionar ele aqui no cantinho, tá? Tá vendo? Mudou. Ele considera saindo do polo positivo, que é esse polo aqui, ó, laranjinho aqui, a corrente sai do polo positivo, vai lá, passa na bateria, na lâmpada, perdão, deixa uma energiazinha bacana lá, a lâmpada acende, ela volta aqui para a bateria, certo? Isso aqui é o sentido convencional. O sentido real é o contrário. Você sabe que sai do polo negativo os elétrons e vai embora. Beleza? Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Eu sei que são muitas informações. Como o Zoom colaborou comigo hoje, tá? Eu vou só mais 10 minutinhos para encerrar aqui, tá? Para não abusar muito, dá um tempinho para vocês descansarem, tá? Então, o que, que eu posso fazer aqui agora? Bem, acho que eu vou colocar mais uma pilha, tá? Deixa eu cortar aqui para acabar com o meu circuitinho, tá? Acho que eu vou colocar mais uma pilha aqui para ver o que, que acontece. Bem, antes de colocar mais uma pilha aqui,
vamos fazer o seguinte. Desse lado aqui, ó, eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar aqui uma outra coisa. O que, que eu vou colocar aqui? Um medidor de corrente. Como se ele estivesse medindo a quantidade de corrente de elétrons que passam ali. Tá ok? Vai ficar aqui medindo. Só que ele vai medir em A, que é amperes, né? Que é cargas por segundo. Ele vai medir ali, ele é como se fosse um radar ali. Ele está medindo a quantidade de pessoas que estão passando ali por segundo. É isso. Então, pessoas por segundo, amperes. Elétrons por segundo, amperes. Cargas por cargas, né? Que é o melhor. Cargas por segundo, amperes. Beleza. Então tá medindo ali. Vou colocar mais uma pilha para ver o que, que acontece. Ah, só que antes de colocar a pilha, deixa eu medir a corrente, né? Tá passando 0,9 amperes. Ótimo. Vou colocar mais uma pilhazinha aqui. Observe que quando eu vou colocar a pilha, opa, pilha, sai daí. Quando eu vou colocar a pilha, eu pego ó, positivo, negativo. Aí eu pego o positivo da pilha, né? Lógico, põe lá. Tem que ficar alternado, né? Negativo, negativo, positivo. Tá? Beleza. Aí eu vou lá e ligo. Olha, mudou alguma coisa aí? Bem, dobrou a quantidade de elétrons, tem mais elétrons passando, aumentou o brilho da minha lâmpada, tá? E agora, se eu medir a energia que eu estou fornecendo para o meu circuito, para a minha lâmpada, 18 volts. Era 9 antes, agora eu estou com 18 volts. Eu dobrei a voltagem e dobrei a corrente elétrica aqui, passando ali na minha pilha. Tá certo? Tranquilos aí? Então posso até triplicar esse negócio aí, né, colocando mais pilhas ainda. E assim por diante. Então, só para a gente perceber a relação aí proporcional. Estou com 3 pilhas agora. Estou com uma energia muito alta aqui. Eu tripliquei já a minha corrente, 2,7 amperes. Estou com 27 volts aqui, ó, tá? E o brilho aqui está ao máximo aqui já. Tranquilos? E tem várias outras maneiras de ligar essas coisas aí, tá? Eu vou sair, eu vou tirar uma pilha. Isso aqui eu vou trabalhar só com duas, tá? Vou trabalhar só com duas. Eu vou abrir aqui a minha chave, tá? E vou ligar aqui. Abrir a chave para não funcionar. O que, que vocês acham, tá? Para a gente começar a encerrar aí. O que, que vocês acham que vai acontecer se eu colocar mais uma lâmpada aqui? Por enquanto, vou ligar a chave. Eu tenho 1,8 amperes passando aqui. E se eu for medir, eu tenho duas pilhas de 9 volts. Então eu tenho 18 volts aqui, ó. Tá? Se eu colocar mais uma lâmpada aqui, o que, que acontece? Bem, eu tenho que falar como que eu vou colocar essa lâmpada. Tá? Vou colocar mais uma lâmpada aqui. Eu queria que vocês me falassem o que, que vocês acham agora que vai acontecer com o brilho dessas lâmpadas. Né? Porque agora eu tinha duas pilhas para uma lâmpada apenas e agora eu tenho duas lâmpadas. E aí, galera? O que vai acontecer com a energia agora? Hum? Alguém? 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 Para não achar que eu estou só? Alguém, por favor. E aí, galera? O que vai acontecer aqui? Quando eu ligar esse negócio aqui, aquela energia que eu tinha antes, continuo tendo. Continua aqui, ó. 18 volts. Só que agora eu tenho duas lâmpadas para alimentar. Certo? Duas lâmpadas. E agora está mais difícil sair daqui e passar lá. Então, a minha corrente. Qual que era a minha corrente antes? Deixa eu ver aqui. Esqueci de olhar quem que era a minha corrente. Deixa eu tirar minha lâmpada rapidinho aqui e ligar. Minha corrente era 1,8. Com uma lâmpada só. Quando eu coloquei duas, a minha corrente, os meus elétrons diminuíram. A energia continua a mesma. Mas agora parece que está mais difícil de passar lá. Até o brilho da lâmpada diminuiu. Está passando menos elétrons lá.
Porque agora eu tenho duas lâmpadas para acender, certo? Eu coloquei uma do lado da outra, que a gente fala que essa ligação aqui é um tipo de ligação que a gente fala ligação em série. O que é isso? O elétron que sai daqui, ele é obrigado a passar por uma lâmpada e depois passar pela outra. Se uma lâmpada queimar, o circuito para de funcionar. Será que sua casa é assim? Sua casa, será que na sua casa as lâmpadas são ligadas em série? Aparelhos ligados em série significa isso. Se um queimar, se romper o fio, mais nada funciona no circuito. Então a nossa casa não é assim. Eu vou mostrar depois como que é a ligação na nossa casa, tá? Mas o que está acontecendo aqui, à medida que eu vou aumentando as lâmpadas, vai ficando mais difícil passar por lá, porque é mais uma resistência, é mais um lugar para o elétron passar. Então fica difícil, olha só, de 1,8 caiu para 0,9. E se eu colocar mais uma lâmpada aqui, tá? Colocar mais uma lâmpadazinha aqui, vamos ver o que acontece. Vai ficar ainda mais difícil de passar lá, tá? Mais uma lâmpadazinha aqui, vai ficar mais difícil. Agora eu tenho três lâmpadas para acender. O brilho diminuiu ainda mais. A corrente caiu de 0,9 para 0,6. A energia que eu estou fornecendo ainda é a mesma, tá? Só que agora eu tenho que acender três lâmpadas. Antes eu tinha que acender só uma. A energia de 18 volts ia só para uma lâmpada. Agora está indo para três, tá? Então eu tenho que aumentar a quantidade de pilha aqui, se é que eu quero o mesmo o mesmo brilho. Se eu quero que aumente o brilho das lâmpadas, eu tenho que aumentar a energia que eu estou dando para elas. Aumentou o brilho e a corrente voltou a 0,9. Né? E eu liguei três lâmpadas em série aqui, ó, na sequência. Se uma lâmpada queimar, né, vamos aproveitar que a gente está mais ou menos na época do Natal. Antes, o pisca-pisca era assim. As lâmpadas eram ligadas em série. Aí quando uma lâmpada queimava, o circuito todo parava de funcionar. E o pior, né? Você não sabia qual lâmpada que queimou. Porque se uma, sei lá, se é a primeira, se é a do meio, se é a última, queimasse, o elétron ele é desaforado, ele não sai da bateria se você não der condições para ele voltar. Então, se ele perceber que ele não consegue sair da bateria, acender a lâmpada e voltar para a bateria, ele não sai. Então, você não sabe qual que é a lâmpada que está queimada, né, num circuito real. Aqui, é lógico que você sabe, beleza? Então, aqui, ó, se queimar uma lâmpada, esse circuito não é interessante para minha casa, porque se uma lâmpada aqui queimar, eu não vou descobrir tão cedo, né? Eu vou ter que testar todas elas, beleza? Então, esse aqui é um tipo de circuito, ainda é um circuito simples. Como que eu represento esse circuito aqui, tá? Bem, se eu for representá-lo lá no meu papel, tá? Só mais 3 minutinhos aí, galera. Todo mundo tá vendo meu papel. E se eu for representar ele aqui, como que ele vai ficar? Bem, no lugar eu coloquei três lâmpadas, né? Três lâmpadas. Então o meu circuito vai ficar da seguinte maneira. Meu circuito vai ficar. Lá tem agora três baterias. Né? Então se eu for colocar três baterias, eu teria que fazer isso aqui, ó. Colocar três baterias aqui. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Isso aqui é uma bateria. Perdão, um positivo e negativo. Tá vendo como é que é diferente? Vou até mudar as cores dela. A próxima bateria é outro polo positivo e um negativo. Outro polo positivo e um negativo. E se eu fosse colocar outra bateria aqui, é outro polo negativo, positivo e outro negativo. Olha o jeito que eu tenho que representar. Não é muito didático, né? Aí eu ligaria ele em três lâmpadas. O que são três lâmpadas? Uma resistência, mais uma resistência, mais uma resistência. Aí eu chego aqui, eu ligo ele numa chave. Então, olha só, aqui é a minha chave CH. Aqui são três baterias. E aqui é como se fosse três lâmpadas. Tá? Por isso que eu estou passando lá pelo circuitozinho lá, que fica bem mais fácil de entender o que é que está acontecendo. Né? Não dá nem compara, né?
minhas 3 resistências. Lá, esqueci de colocar um amperímetro, né? Que é o medidor de carga de elétrons que estão passando ali. Ele está medindo. Ele é como se fosse o relógio da Copasa. Né? A Copasa está medindo a quantidade de água que passa lá. O meu aparelhinho aqui, que depois eu vou dando nome aos bois, ele está medindo a quantidade de elétrons que passa lá. Beleza? Tranquilos? Bem, galera, o que eu queria falar, eu já falei muita coisa hoje. Próxima aula eu vou pegar alguns circuitozinhos desses aqui e fazer algumas continhas aqui, calcular esses valores aqui, ó, né? Calcular qual que é a resistência de cada uma, qual que é a corrente que está passando, esse tipo de coisa. Eu sempre vou pegar um circuito lá no livro de vocês, vou traduzir ele para cá, vou passar ele para cá. Aqui ele é mais didático e vou fazer os cálculos, ok? Grosseiramente, o que a gente viu hoje? Corrente elétrica. O que significa corrente elétrica? É uma certa quantidade, conceito, é uma certa quantidade de elétrons que passa num lugar por segundo. Só que eu não falo elétrons, eu falo carga, né? Bateria, né? Quem me fornece energia. Quando eu falo 27 volts, significa que são 27 joules para cada 1 coulomb, tá? Quantos coulombs eu tenho aqui? Quase um, ó, 0,9 coulombs, tá? Isso aqui são os coulombs por segundo. E minha lâmpadazinha que eu vou calcular a resistência dela, tá? Eu mostrei lá que a resistência depende de algumas coisas, mas eu vou explicar melhor a resistência na próxima aula. Eu sei que falei muita coisa, né? Estendi a aula um pouquinho. O Zoom colaborou aí. Acho que ele viu que o assunto era mais difícil. Aí eu queria saber rapidinho. Bem, então, o que acontece? Vou encerrar aqui, tá? Beleza? Vou encerrar essa aula aqui. E aí na próxima aula a gente vai pegar circuitos, por enquanto, em série, né? Circuitos mais simples. Resolver, fazer uns cálculos de resistência, explorar melhor esses conceitos aqui. Depois fazer ligações em paralelo, que é a ligação residencial, ver o que acontece. Beleza? Tranquilos? Então, até a próxima aula.